Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ETAD. E nós estamos estudando a matéria que chama-se História e Geografia Bíblica. História e Geografia Bíblica. E o aluno deve entrar no ava.etad.com.br para acionar o seu livro dessa matéria. Nós estamos na lição de número 5 e vamos falar de Israel, a terra sagrada por excelência. Em seu discurso à Comissão de Inquérito Anglo-Americana, em 25 de março de 1946, 25 de março de 1946, afirmou Goldmeier: nós só queremos aquilo que é dado naturalmente a todos os povos do mundo. Somos dono de nosso próprio destino, só do nosso destino e não de outros, em cooperação e amizade com outros. O que Meyer empenhava-se em dizer era que o povo judeu, disperso há mais de 2000 anos por todos os cantos e recantos do mundo, ainda tinha direito a uma terra. Que Israel assiste esse direito, todos nós sabemos. Mas como foi difícil convencer o mundo disso? Nem mesmo o holocausto de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial foi suficiente para conscientizar a comunidade internacional do lugar que Israel é na terra de Israel. Que lugar misterioso é esse? Não é apenas o lar nacional dos judeus, é, acima de tudo, o pacto onde se desenrolou a maior parte do drama sagrado. Talvez a senhora Golda Meir e outros judeus igualmente secularizados não compartilham dessa visão mística. Israel não é apenas um estado, é para os crentes a terra santa por excelência. Embora seja um dos menores países em extensão territorial, foi em Israel que desenvolveu a maior parte da história sagrada. Ela é a nação dos assinalados patriarcas. Ela também é dos abnegados profetas, dos decididos juízes, dos reis da casa de Davi, dos sábios do Antigo e do Novo Testamento, e do justo de todas as eras bíblicas. Em seus áridos regaços, Israel acolheu o Salvador da humanidade, e de povoado solo ele foi assunto ao céu. Se você olhar aí na introdução da nossa revista, nós temos aí, ou do nosso livro, nós temos na página 2, a Terra Santa, onde está a terra de Israel, o deserto Negev, ao sul o Egito, ao leste Jordânia, ao norte Síria e Líbano. Dentro do próprio Israel temos o que nós chamamos de Cisjordânia e temos a faixa de Gaza, entre o Egito e o mar Mediterrâneo. Então, a Terra Santa sempre foi o centro das atenções da humanidade. Jamais esqueceremos o seu passado, de seu futuro todos nós nos ocupamos. Israel está presente em nosso espírito, através daquela fé que desperta nos antigos hebreus e foi nos confiada pelo nosso Senhor Jesus. Em virtude da criação do Estado de Israel, a Terra Santa passou a ocupar mais espaço na escatologia cristã. Finalmente, vemos nesse retorno de Israel à sua terra, vemos aqui o sentido escatológico da figueira que brotou, da qual o Senhor Jesus diz que seria um sinal. Conhecemos na geografia das terras pisadas pelo meigo Jesus, com os olhos da fé e com a alma que todas as cercanias familiamos o chão sagrado por excelência a partir dessas páginas. Nessa lição, nós vamos falar da terra da Bíblia.
Vamos falar dos nomes que Israel aparece. Vamos dar a localização de Israel. Vamos falar de algumas planícies de Israel e vamos falar dos vales da Terra Santa. Vale a pena dizer que quando nós vamos à Terra Santa, nós podemos seguir os passos de Jesus por essa Terra Santa e podemos ter uma ideia do mapa da nação de Israel aqui para nós estudarmos, entender os vales, montanhas, rios, as divisões que cercam a Terra Santa. Essa é a terra da Bíblia, essa é a terra por onde Jesus passou, por onde ele fez seus milagres. Por isso que para nós é interessante conhecer essa terra que se desenrola todos os eventos bíblicos. Vamos então ao texto 1, a terra da Bíblia. Na Bíblia nos deparamos com centenas de lugares onde se desenvolveu a maravilhosa história da salvação. Movidos por uma comoção irrepreensível e santa, desejamos conhecer todos os lados. Isso, porém, nem sempre é possível. Poucos são os cristãos que às vezes reúnem recursos necessários para ir peregrinar na Terra Santa. Então, por que não visitar esses locais espiritual e culturalmente? Eu quero dizer ao aluno que você também pode entrar no meu canal do YouTube e ali você vai encontrar diversos vídeos que nós fizemos na Terra Santa para que você tenha uma visão da Terra Santa. Hoje também você pode ir no canal do YouTube e clicar em Israel com a Aline e ali você vai aprender muita coisa da Terra Santa com essa brasileira que é gaúcha e que é também descendente de judeus e fala muito sobre a terra de Israel. Ela é guia turística e tem vídeos excelentes sobre a terra de Israel. Então, apelemos para conhecer a geografia bíblica, descrever e que nós possamos voar por essa terra de Israel, palmilhando as peregrinações que os patriarcas, as jornadas dos profetas, as missões dos apóstolos. Em cada mapa que nós vemos da terra de Israel, podemos encontrar um meigo salvador. Como dissemos, se você, por exemplo, nesse livro aqui, nós vemos os passos que Jesus deu nessa terra e que nós possamos olhar essa história sagrada, entender o amor de Jesus e as cidades de Israel por onde Jesus passou e entender a cultura, tudo que Israel passa, os animais, todas as geografias, as igrejas que foram construídas em lugares por onde Jesus passou. Vamos entender a história de Israel. A história de Israel começa no chamado crescente fértil. Essa importância da história sagrada, o crescente fértil, é na verdade um retângulo na Ásia Ocidental. Sua área abrange diversos países, esse crescente fértil, e tem uma modesta extensão de 2.184.000 quilômetros quadrados, representando apenas como a 23ª quarta parte da superfície da Terra. Estende-se semicircularmente no Golfo Pérsico, como uma lua crescente, por isso chamado crescente fértil. Nos tempos antigos, esse crescente variava com o momento histórico. Às vezes era alargado, outras vezes diminuído. Genericamente, a Mesopotâmia, que é a região Mesopotâmia, região entre rios, abrangia o território ocupado pelo Iraque, tendo ao norte a Cordilheira do Taurus, ao sul o Golfo Pérsico e ao oeste a Síria, a leste a Síria. A história desse crescente fértil mostra sequência de lutas entre os habitantes de tribos nômades do deserto
que queriam se apossar dessas terras que eram terras férteis. Quem precisava viver da agricultura serviu-se desse crescente fértil para entender e para poder sobreviver. Nós também tivemos diversos impérios, que já falamos até, o império dos amorreus, dos assírios, dos caldeus e dos persas durante essa terra. Nesse crescente fértil, também conhecido como Mesopotâmia, ou região entre rios, florescem duas grandes civilizações. Ao norte do crescente fértil vai aparecer a Assíria e ao sul Babilônia ou Caldeia. Os rios que marcam essa Mesopotâmia, região entre rios, são os rios Tigres e Eufrates, rios também mencionados no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis 2, o Tigre é conhecido como Idequel e o Eufrates aparece ali como Eufrates. Ocupado atualmente a território pelo Iraque, o Jardim do Éden, de acordo com a Bíblia, localizava-se entre esses dois rios, Tigre e Eufrates. Foi também em Ur dos Caldeus que nós vemos uma das cidades desse crescente fértil que teve início a história do patriarca Abraão. Tudo começa em Ur dos Caldeus, com a chamada de Abraão, o pai do povo hebreu, que viria herdar a terra da promessa, que era a terra das suas peregrinação. Então, vamos agora para a Terra Santa. Será uma viagem interessante. Esperamos que você possa percorrer as planícies, visitar as aldeias e vilas conosco. Entremos em Jerusalém, a cidade do grande rei, mergulhemos no Jordão, subamos os montes, à semelhança dos espias de Josué, façamos o reconhecimento do solo sagrado por excelência e sigamos os passos de Jesus nessa história. Muito bem, vamos para os exercícios. Marque C para certo e E para errado. O crescente fértil localizava-se na Ásia Ocidental, embora composto por diversos países da sua área territorial, representa a 234ª parte da superfície da Terra. Está correta essa afirmação. Os limites do crescente fértil sempre tiveram as mesmas proporções, independente dos acontecimentos históricos envolvendo conquistas e derrotas. Certo. O lado oriental, aqui está errado a 5.2, porque diz que sempre teve a mesma proporção. Nós sabemos que o crescente, ora aumentou, ora diminuiu. A 5.2 está errada. A 5.1 certa, a 5.2 errada. 5.03, ao lado oriental do crescente fértil, serviu de berço para a humanidade e de cenário para a primeira civilização, assim como as suas depressões foram palco para ascensão e queda de diversos impérios. A 5.3 está certo. E, finalmente, a 5.4, em Ur dos Caldeus, uma das mais desenvolvidas cidades do crescente fértil, teve início a história de Israel, com a chamada de Abraão, o pai do povo hebreu. Certo, a expressão está certa. Vamos para o texto 2. Vamos entender os nomes de Israel, da terra de Israel. Tanto a história sagrada quanto a história secular fala que a terra de Israel recebeu várias designações. Cada nome que foi recebido encerra um drama vivido e testemunhado pelo povo de Deus. De uma forma ou de outra, ela é chamada a terra das promissões ou das promessas, não é? Bom, o primeiro nome que nós vamos encontrar é terra de Canaã. Canaã era um dos descendentes de Canaã, e essa terra de Canaã, após a dispersão da humanidade, e após essa dispersão da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11,
Os descendentes de Canaã, que eram filhos de Cã, então portanto, Canaã era neto de Noé, fixaram as terras que foram entregues a Abraão. Isso ocorreu mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Nessas passagens notórias por sua fertilidade, riquezas naturais, os cananeus multiplicaram, forjaram então uma vigorosa civilização. A partir daí, aquelas terras passaram a ser conhecidas como Canaã, a terra de Canaã. Essa é a mais antiga designação do território israelita. No hebraico, Canaã significa habitantes de terras baixas. Conclui-se que os cananeus apreciavam mais as planícies do que as montanhas. Os descendentes de Canaã chegaram a dominar grandes áreas que iam do Mediterrâneo ao Jordão. Com o transcorrer dos séculos, Canaã passou a ser uma conotação poética. Em nome, lembra aos judeus uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, verso 2. Outro nome para a terra de Canaã, um segundo nome que nós encontramos, é terra dos amorreus, ou território que Deus entregara aos judeus, era conhecido como a terra dos amorreus. Podemos ler isso em Gênesis capítulo de número 48, versículo de número 22. Eu vou ler. Gênesis 48, 22 diz: E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que aos teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Portanto, essa terra era a terra dos amorreus. Outro nome que é dado à terra de Canaã, ou terra dos amorreus, é terra dos hebreus, de conformidade com a árvore genealógica, ou a genealogia de Sem. Os israelitas são descendentes de Éber. O território judaico, por esse motivo, era conhecido como terra dos hebreus. Os santos patriarcas lançaram os fundamentos da fé no único e verdadeiro Deus. A palavra hebreus, para alguns exegetas, pode significar que vem do outro lado, do além. Trata-se de uma referência à peregrinação abraâmica de Ur dos Caldeus, que passando por Padã Arã até Canaã. Daí o nome hebreus, do outro lado, ou do além. Depois da terra de Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, nós vamos ter então o que nós chamamos terra de Israel. Sob o comando de Josué, os israelitas tomaram Canaã no século XV a.C. E a partir de então, os territórios cananeus passaram a ser designados como a terra de Israel. Não há nomenclatura tão apropriada como essa, pois encerra as promessas feitas a Deus, por Deus a Abraão. Esse é o nome mais comum da Terra Santa. Encontramos-lo frequentemente no Antigo Testamento e constitui-se num perpétuo memorial, lembrando-nos que o território é propriedade eterna e inalável dos filhos de Abraão. Após o cisma israelita, a nomenclatura passou a designar apenas terras ocupadas pelas tribos do norte, que foram comandadas por Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, que, diga-se de passagem, que era idólatra. Devido aos exílios e dispersão dos judeus, o seu território recebe as mais vexatórias acunhadas. Todavia, uma criação agora do moderno Estado de Israel, todo escárnio que pesava sobre os descendentes de Jacó passou a ser tirado. Hoje, quando vamos àquela terra, dizemos, vou à terra de Israel. Israel é o nome da terra hoje.
Outro nome conhecido também na Bíblia, terra de Judá, devido àquela separação que houve. O reino do norte ficou sendo conhecido como Israel e o reino do sul como Judá, da onde vem o termo judeus. Mas Judá era apenas uma tribo entre as 12 tribos de Israel. Mas depois de derrotados os cananeus, Josué pôs-se a dividir a terra da promessa, e a tribo de Judá coube a herança do sul de Canaã. Essa região ficou conhecida como terra de Judá, da onde vem o termo judeus. Aí, no vosso livro, na página 10 da lição 5, você pode ver um pequeno mapa onde está o mar Mediterrâneo, Gaza, ali na pontinha, Asquelon, Gat, essa faixa aí da terra de Israel junto ao Mar Morto, Cesareia, e a Cesareia é conhecida como Cesareia Marítima, e vai subindo até o Líbano ali. Aí você pode notar, abaixo dessa parte cinza, outras terras, e vamos ver o Mar Morto, En-Gedi, né? En-Gedi, que é a fonte de Gedi, é cabra, em Israel, Qumran, onde foram encontrados rolos chamados Mar Morto, e aí você pode ver outras cidades, como Agilon, pode ver El-Suban, Siló, Siquém, todas essas regiões aí, mais abaixo Jordânia e Síria, nesse pequeno mapa. Também outro nome dado à terra de Israel, a terra do Judá, seria a terra prometida. No século 20, antes de Cristo, Deus prometera essa terra a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu da terra de Arã para peregrinar na terra de Canaã. Tendo em vista essa aliança, o território que haveria de ser entregue a Israel, então ficou conhecido como a Terra Prometida. Outro nome que também é dado à terra de Israel, além de Terra Prometida, outro nome é Terra Santa. Zacarias, um dos mais escatológicos profetas do Antigo Testamento, disse em Zacarias 2, 10 a 12, canta e exulta, ó filha do Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naqueles dias, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor do exército é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá com a sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Então está aqui Terra Santa. Outro nome que foi dado, principalmente devido à dispersão dos judeus, foi Palestina. O nome é proveniente de Filístia, ou a terra dos filisteus, e designava uma faixa da terra que ficava localizada a sudoeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Filístia é a tradução de Pelechete, que significa divisor ou invasor. Sabemos que os filisteus eram adversário dos hebreus e causaram muita dificuldade desde a época de Saul a Davi até pelo ano 130 depois de Cristo, quando o imperador Adriano aplicou esse nome à terra de Israel. Mas após a fundação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, o livro aqui diz 12 de maio, mas a data certa é 14 de maio, esse nome se expressou Goldmeier. Palestina é o nome que os romanos deram a Eretz Israel. Eretz quer dizer terra de Israel, com o intuito de enfurecer os judeus
Por que deveríamos usar o mesmo infeliz nome dado para nos humilhar? Os ingleses escolheram chamar de Palestina a terra que eles controlaram. Os árabes pegaram esse nome como seu suposto nome milenar. Nem sequer conseguiram pronunciá-lo corretamente. Eles transformaram Palestina em Palestine, em uma entidade ficcional. Atualmente, esse é o nome pelo qual são conhecidos os governos de autoridade palestina. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A história sagrada, assim como a secular, designa a terra de Israel de diversas formas, cada um expressando o drama vivido pelo povo de Deus. Entre os nomes se encontra, todas estão corretas: terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, todos esses nomes estão corretos. 5.6. Um dos mais antigos nomes da Terra Santa, encontrada tanto no Antigo Testamento como escrito profanos, um dos nomes mais antigos é Canaã, letra C. Esse é o do nome mais antigo da terra de Israel, Canaã. Vamos para 5.7. Faz referência às peregrinações de Abraão de Ur dos Caldeus a Canaã, a terra que fora prometida por Deus. Seu nome provém da descendência de Eber. Aqui a correta é letra C, terra dos hebreus. Já diz Eber, hebreus. Vamos para 5.8. O nome proveniente da palavra Filícia, aplicada à terra de Israel, pelo imperador romano Adriano, com o objetivo de habitar os judeus e desfazer o seu vínculo com a terra da promissão. O nome que foi usado, letra D, Palestina. Palestina é um nome que foi dado a eles, a terra de Israel, por Adriano. Vamos para o texto 3, a localização da terra de Israel no mapa mundi. E aí, na página de número 14 do nosso livro, você vai ver um mapa mundi e a terra de Israel bem ali no centro do mapa mundi. Israel está localizado no continente asiático, a 30 graus de latitude norte. Toda a sua extensão ocidental é banhada pelo mar Ocidental, tendo em vista o seu posicionamento estratégico, constitui, segundo Oswaldo Rones, um centro de gravidade para o mundo e as civilizações da antiguidade. Rones ainda acrescenta, do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfego entre o Oriente e o Ocidente, bem como entre o Norte e o Sul do ponto de vista político. Igualmente, passagem inevitável dos exércitos conquistadores de grandes potências passaram pela terra de Israel. Daí a sua importância, sua localização geográfica. Nos tempos bíblicos, Israel limitava-se ao norte com a Síria e a Fenícia, e ao leste com a Síria e o deserto arábico, ao sul a Arábia, ao oeste o mar Mediterrâneo. Esses limites se encontram as tendências políticas e os movimentos militares de cada época. Os israelitas tinham constantemente seu território alargado ou diminuído. No tempo de Salomão, as fronteiras de Israel se dilataram consideravelmente, indo do rio do Egito ao Eufrates. Depois da morte desse rei, as possessões hebraicas foram diminuídas e até absorvidas por alguns grandes impérios. Falando hoje dos limites atuais de Israel. O atual Estado de Israel limita-se ao norte com o Líbano, ao nordeste com a Síria, ao leste e sudoeste com a Jordânia e ao sudoeste com o Egito.
Ao oeste, ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Na fronteira com a Jordânia fica o Mar Morto. Israel hoje tem uma área aproximadamente de 20.700 quilômetros quadrados. As fronteiras do território israelense vão aumentando em torno de 400% em decorrência da Guerra dos 6 Dias, em 1967, uma guerra que só durou 6 dias. Durante esse curto e memorável conflito, os israelitas anexaram parte oriental de Jerusalém, Judéia e Samaria, ou Cisjordânia. Também acrescentaram as colinas de Golã, a península do Sinai e a faixa de Gaza. Mais tarde, Israel devolveu a península do Sinai. Em 82, a península do Sinai foi devolvida ao Egito, em virtude do acordo de paz firmado entre os dois países. Em 93, um pacto entre o Estado de Israel e os palestinos proporcionou esses o controle sobre Jericó e a faixa de Gaza. Vamos para os exercícios. Marque C para certo e E para errado. Depois da morte do rei Salomão, os limites de Israel diminuíram até suas terras serem absorvidas por grandes impérios, certo? 5.10. As regiões que fazem fronteira com o atual Estado de Israel são Líbano ao norte, Síria ao nordeste, Jordânia ao leste e Egito ao sudoeste, certo? 5.10 está certo. 5.11. A parte oriental de Jerusalém, a Cisjordânia, as antigas Judéia e Samaria, as colinas de Golã, a península do Sinai e a faixa de Gaza, foram extirpadas do território de Israel por ocasião da Guerra dos 6 Dias em 1967. Está errado, aqui não foi extirpado, foram adicionados a Israel após a Guerra dos 6 Dias em 1967. 5.12. Em 1993, um pacto entre o Estado de Israel e os palestinos proporcionou a esse o controle sobre Jericó e a faixa de Gaza. Está certo, pode colocar certo aí na 5.12. Vamos falar agora das planícies de Israel. A planície, já está dizendo, é uma terra plana, de origem sedimentar, em geral de baixa altitude. Via de regra, os processos de acumulação em uma planície superam os de destruição. Os geógrafos dividem Israel em 5 principais planícies. Vamos lá, primeira planície, a planície do Acre, que fica ao norte. Depois Saron, da onde diz que vem a rosa de Saron, né? Depois Filístia, que é a terra dos filisteus, Cefela e Amargedon. Então, Acre, Saron, Filístia, Cefela e Amargedon são as 5 planícies principais de Israel. Embora inexpressíveis se comparadas do Brasil, as planícies da Terra Santa serviam de cenário para acontecimentos que jamais serão esquecidos, né? A poesia que elas encerram, quem já não ouviu falar da Rosa de Saron, da planície Saron, quando vislumbramos os últimos dias através de mensagem profética, vemos aqui outra planície, o Amargedon, o Amargido, onde será travada a grande batalha no final dos tempos. Vamos falar um pouco de cada planície. A planície do Acre, ela fica no extremo noroeste da costa israelense. A planície do Acre estende-se até o Monte Carmelo, em toda a sua extensão. Vai bordejando a baía do mesmo nome e a região cujo nome em hebraico é Aco, e significa areia quente, compreendendo uma faixa de terra que cercava as montanhas entre Galileia e o Mediterrâneo. Ao sul de Tiro,
até a planície de Saron. A irrigação dessas terras eram feitos pelos rios Belos e Quisson. Trata-se de um solo muito fértil, com exceção das áreas praianas, onde as areias são demasiadamente quentes. Quanto à divisão de Canaã, a planície do Acre coube por sorte a tribo de Aser, Josué, capítulo 19, verso 25 a 28. Os asseritas da tribo de Aser, todavia, não conseguiram desolar os cananeus que ali habitavam. Outra planície interessante é chamada planície de Dotã, localizada a 20 quilômetros ao norte de Samaria. A planície de Dotã prolonga-se entre as serras meridionais, desde o sudoeste de Esdrelon. Nessa planície achava-se os irmãos de José, quando venderam aos midianitas. Gênesis capítulo 37, verso 17. Foi também em Dotã que Eliseu se encontrou quando os sírios queriam prendê-lo, e Deus feriu o exército deles cegueira. Eliseu os conduziu até Samaria. Tudo isso aconteceu na planície Dotã. Outra planície mencionada é a planície de Moabe, alta e acidentada. A planície de Moabe estende desde as montanhas que dominam o Mar Morto, ao ocidente até a Arábia, e ao oriente, ao sul, entende-se na abertura de Armon até Edom. Os israelitas foram expressamente proibidos de entrar nessa região, sendo por isso obrigados a transitar pelo deserto ao oriente. Deuteronômio capítulo 2, verso 8 a 9, porque Edom pertencia a Esaú. A planície de Saron. Saron não é propriamente um nome de origem semítica. O seu significado evoca poesias e idílios, zona de bosque ou bosque dos terebintos. A planície de Saron localiza-se entre o sul do Monte Carmelo e Jope, com uma extensão de 85 quilômetros, e sua largura varia entre 15 a 22 quilômetros. Na antiguidade, essa região era bem conhecida em virtude de seus bosques traiçoeiros e pântanos palúdicos. O seu solo, entretanto, era coberto de lírios e flores exóticas. Além desse selvagem esplendor, cantou a esposa dos cantares: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ao que lhe responde o amado: qual lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Os pântanos e charcos que se encontram de Saron foram drenados no século XX pelo governo israelense. Atualmente, a área constitui um dos mais ricos distritos agrícolas do Estado de Israel. A formosura de Saron é comparada por Isaías como a glória do Líbano, Isaías capítulo 35, verso 2. Vamos falar agora da planície da Filícia, que fica situado entre Jope e Gaza, no sudoeste de Israel. As planícies da Filícia têm 75 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Nessa faixa de terra habitam os filisteus, que são inimigos mortais do povo de Israel. A região também é abundante em cereais e frutas. Seus figos, azeitonas e azeites eram muito apreciados. Localiza-se nessa planície as 5 principais cidades filisteias, que é Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Ecrom. Não eram propriamente cidades, mas eram fortalezas, essas indevascíveis. Na região ficava ainda também o porto de Jope, muito importante para os israelitas do Antigo Pacto. E é do porto de Jope, ou de Jafa, que parte Jonas. A planície de Cefela,
fica entre a Filistia e as montanhas da Judéia. A planície de Cefela é caracterizada por baixas colinas e a fertilidade do seu solo é proverbial. Seus trigais, vinhedos e oliveiras são abundantes. O significado hebraico de Cefela quer dizer terras baixas ou mais baixas. Aqui, a topografia da planície parece uma faixa de terra, que é uma planície propriamente dita. Enéas Tognini classifica como um antiplano rochoso que corre da costa rumo sudoeste, penetrando a fronteira da tribo de Judá. Cefela foi também o lar de Abraão e Isaque por muitos anos, e muitos longos peregrinos santos patriarcas. Vamos falar agora da planície do Amargedon. Essa planície é conhecida pelos nomes Gisriel ou Esdraeleon, em virtude de sua extensão e peculiaridades. O Amargedon é considerado um vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, prefere classificá-lo como uma planície. O Amargedon encontra-se na confluência de 3 vales, do quais o mais importante é Gisriel, localizado então entre os montes da Galileia e os da Samaria. A planície maior de Israel é insuperável em formosura. Suavemente alarga em direção ao Monte Carmelo, até repousar nos montes Líbanos. Em sua geografia bíblica, Oswaldo Rones fornece mais algumas informações acerca do Amargedon. No ângulo sudeste da planície fica o local da antiga e importante cidade fortificada de Jezreel, que foi, por um tempo, capital do Reino do Norte, e depois, no tempo de Acabe e Jezabel, para o lado leste do Vale de Jezreel, atingiu o Jordão na altura de Bet-Sean. A planície do Amargedon é uma das áreas estratégicas de Israel. O Amargedon também está ligado a um evento escatológico no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso de número 16. Vamos então assinar com X a alternativa correta. Os geógrafos dividem o território de Israel em 5 planícies. Vamos lá, 5 planícies é a letra D, que é a correta. Acre, Saron, Filístia, Cefela e Amargedon. 5,14. Segundo Josué, capítulo 19, verso 25 a 28, quando Canaã foi dividida entre as tribos de Israel, a planície do Acre coube a tribo de, letra C, Aser, a tribo de Aser. Foi dada a planície do Acre. Nessa planície achava-se os irmãos de José, quando venderam ao Medianita. Ali esteve também Eliseu, quando os sírios vieram prendê-lo, segundo Reis 6:13. A resposta certa aqui é a letra C, a planície de Dotã. 5,16. Drenados pelo governo israelense no século XX, seus antigos charqueados hoje constituem um dos mais férteis distritos agrícolas do Estado de Israel. A resposta correta aqui é planície do Saron. A planície do Saron foi drenada e hoje é um dos territórios mais férteis de Israel. Vamos ao texto 5, os vales da Terra Santa. Vale é uma depressão alongada entre montes ou quaisquer outra superfície. Essa palavra, vale, é bastante comum no Antigo Testamento. Encontra cerca de 188 vezes nas Escrituras. No Novo Testamento, é mencionada apenas uma vez. Lendo a Sagrada Escritura, concluímos que os vales são muito importantes para Israel. Israel é uma terra de vales. Foi o que disse Moisés aos hebreus antes que entrasse ou desse a terra por herança. Diz assim, Deuteronômio 11, 10 e 11.
porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíssem, que semeavas a vossa semente, e com o pé a regáveis, como a uma horta. Mas a terra que possuir é terra de montes e de vales. De chuva dos céus beberá das águas. Então note aí a importância dos vales. Os vales na Terra Santa se desenvolveram em boa parte na história sagrada. Moisés adverte que os peregrinos deveriam se manterem à sua herança. Se o Egito era uma dádiva do Nilo, Israel era um presente dos céus. Se não chovesse, como haveria os israelitas sobreviver? Mas em cada vale havia sempre uma bênção a ser colhida. A importância dos vales em Israel. No Novo Dicionário da Bíblia, A.R. Millard discorre sobre a importância dos vales em Israel. Ele diz assim: na Palestina, onde a chuva cai somente durante certo período do ano, a paisagem é recortada pelos muitos vales estreitos e leitos de riacho ou wades, que só exibem água durante a estação chuvosa. Em hebraico, Naal, no árabe, wadi, frequentemente pode ser encontrado água subterrânea nesses wades durante 6 meses de estio. Os rios perenes atravessam vales e planícies mais largas, que no hebraico Emek Biá, ou então cortam gargantas estreitas através de rocha. No hebraico, Sefela, denota terreno baixo, especialmente a planície costeira, que é um termo hebraico que significa simplesmente vale. Vamos falar de um dos vales importantes, o Vale do Jordão. É o maior vale da Terra Santa. Começa no Monte Hermon, no extremo norte, e estende-se até o Mar Morto, ao sul, recontando longínquamente a terra israelita. Este vale é importantíssimo no cenário da história do povo de Israel. E, na verdade, é uma grande fenda geológica. Inicialmente, com uma largura de 100 metros, vai alargando até chegar a 3 quilômetros nas imediações do mar Mediterrâneo. O seu ponto máximo, 15 quilômetros. A partir daí, começa a se estreitar. Esse vale corre o rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado. E é o vale mais profundo da terra, encontrando-se a 426 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Do Hermon, onde nasce o Mar Morto, onde termina o Vale do Jordão, tem uma extensão de 215 quilômetros. Net Camp de Money fornece-nos mais algumas informações sobre o Vale do Jordão. Ele diz: seu solo, em parte argiloso e arenoso, interrompe-se por penhascos de greda gris, inumeráveis pedras de formas fantásticas, que imprime naquela paisagem um ar um tanto triste, desolador. Grande parte desse vale é uma fertilidade exuberante. Vamos falar do Vale de Jezreel. Não podemos confundir o Vale de Jezreel com a planície de Jezreel. A confusão existe para alguns que têm decorrente de inatidão ou inexatidão de alguns geógrafos bíblicos. O Vale de Jezreel começa nas nascentes do ribeiro de Jalude e termina no Vale do Jordão, nas cercanias de Bet-Sean. Nos limites desse vale encontra-se a atual cidade de Zerim. Vale de Acor. Nesse vale está centralizado o Wadi Quran, que encontra-se a 16 quilômetros de Jericó e uma extensão aproximadamente 7,5 quilômetros. Em Acor, Acã foi apedrejado em consequência de sua cobiça. Eis porque o nome desse vale significa
Acor, perturbação, lembrando do pecado de Acã. E a maldição foi justamente o pecado de Acã. Era o vale de Acor que se localizava as terras de Judá. Você também pode ler sobre o vale de Acor em Josué 7, 24 a 26. Vale da Bênção. Localizado no território de Judá, o Vale da Bênção está situado entre Jerusalém e Hebrom, de 7,5 quilômetros a oeste, Tecoa, e 11 quilômetros de Belém. Foi nesse vale que o rei Josafá venceu uma coligação formada por Amon, Moabe e Edom. É também reconhecido como Beraca, que em hebraico significa bênção. Muito bem, vamos relacionar a coluna A, de acordo com a B. Maior vale de Israel e mais profundo da terra. Esse aí é o Vale do Jordão, letra C. Nasce no ribeiro de Jalude e desemboca no Vale do Jordão. Esse aí é chamado o Vale de Jezreel, letra D. Local onde por cobiça Acã foi pedrejado até a morte, letra A, Vale de Acor. E finalmente, onde o rei Josafá venceu uma coligação entre Amon, Moabe e Edom, letra B, Vale da Bênção. Vale da Bênção. Vamos agora, então, ao último texto da nossa lição de hoje, do texto, lição 5, né? Nós ainda vamos ter a lição 6, mas ao último texto dessa lição. Nessa último texto, nós vamos falar de mais alguns vales e o valor da Terra Santa. Vamos aqui ver o Vale de Sidrom. Joel, capítulo 3, verso 2 a 12. No Vale de Cedron é identificado também como Vale de Josafá. Josafá, em hebraico, significa Deus julgou. Cedron é visto profeticamente como o Vale do Juízo Final. É o local onde o Senhor reunirá as nações a fim de julgá-las. O Cedron também desce aos sepulcros dos juízes, ao noroeste. Vale de Rimon. Esse vale se localiza sul de Jerusalém, perto da Porta do Oleiro, e nos tempos bíblicos, o Vale de Rinom servia como fronteira entre as tribos de Judá e Benjamim. No Vale de Rinom, o rei Davi derrotou os filisteus 2 vezes. Finalmente, Rinom seria reservado para o armazenamento do lixo da cidade. Vale de Aishalon foi palco de um dos maiores milagres da humanidade. Nessa região, no livro de Josué, no Vale de Aishalon, o sol se deteve. Nesse mesmo vale, Judas Macabeu, no século II a.C., obteve triunfo sobre os exércitos de Antíoco Epifânes. Aishalon localiza-se nas imediações de Cefela, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém, com 18 quilômetros de comprimento e 9 de largura. Em 638, os árabes acamparam nesse vale para dar combate aos bizantinos. Vamos para o Vale de Escol, cujo nome significa cacho. Está localizado nas proximidades de Hebrom. É uma região fértil, abundante, cheia de vinhedos. Números capítulo 13, verso 22 a 24. John Davis fornece também algum detalhe desse vale. Descreve a exuberância, os vinhedos, os cachos. Já era conhecido antes de Moisés. Hebrom relembra os israelitas o local onde os espias enviados por Moisés para reconhecer a terra. Vale de Hebrom. Durante suas constantes e árduas peregrinações, Abraão fixou-se no Vale de Hebrom.
O Vale de Hebron serviu também de sepulcro à família patriarcal. Na sepultura de Macpela repousam os ossos de Sara, Abraão, Isaac, Lia, Jacó, segundo Flávio Joséfos. Ali repousam também os 12 patriarcas. Vale de Sidim. No Vale de Sidim, localizada na extremidade meridional do Mar Morto, ficavam as impenitentes cidades de Sodoma e Gomorra. A arqueologia descobriu também em Sidim vestígios dessas antigas cidades. Atualmente, o Vale de Sidim mostra-se arreficado e quase uma vida nos dias de Ló, contudo pareceu o próprio jardim do Éden. Essa região mencionada também tinha poços de betume, Gênesis 14:10, e depósitos de petróleo. O enxofre também ascendera aos céus, tornando rubro o seu calor, literalmente fogo e enxofre por toda a planície. O Vale de Sidim é uma séria advertência à raça humana, e não vos enganeis, Deus não se zomba. Vale de Soreg, distante de Jerusalém, 21 quilômetros. Por esse vale passava uma importante via de ligação entre a Cidade Santa e o Mediterrâneo. Vale de Elá, conhecido como Vale dos Terebintos. Elá fica a sudoeste de Jerusalém, e Azeca e Socor. Foi no Vale de Elá que Davi matou o soberbo Golias. Vale de Siquém, com 12 quilômetros de comprimento, esse vale localiza entre os montes Gerizim e Ebal. Durante o ministério terreno de Jesus, sentou à beira do poço de Jacó. Siquém foi o primeiro lar do patriarca Abraão. Nesse lugar, cujo nome significa ombro, Jacó armou a sua tenda no valor de Arã. Vamos para a alternativa, com um X assinale a correta. Profeta Joel, com o Vale de Josafá, e nesse local se reuniram para julgá-los. Aqui seria o lugar de julgamento que o profeta Joel menciona no seu livro, só conferindo aqui, o Joel menciona nesse livro seu, seria o Vale de... Cadê aqui? Vale de Escol, Cachuva, Vale de Agilon, onde Joel, capítulo de número 2, menciona esse vale. Esse vale, aqui é um pequeno mapa onde mostra os vales, que foram mencionados aqui. Muito bem, esse aqui seria o Vale de Hebron, que Joel... Não, Vale de Rinom, Vale de Josafá, Vale de Rinom. Servia como fronteira as tribos de Judá e Benjamim, usando como local de incineração, aqui sim é Vale de Rinom. O primeiro seria Vale do Cedron, e esse agora é o Vale de Rinom. Vale que guarda muitos requisitos da era patriarcal, ali repousaram os ossos de Sara. Aqui sim, Lia é o Vale de Hebron. Situado próximo a Hebron, na região da Terra Santa, é reconhecido por uma rica vicultura. Seu nome significa cacho em hebraico, Vale de Escol. E nesse vale mostrou que além do homem de fera, também o intérprete capitão, ali ficavam os impenitentes, Sodoma e Gomorra. Esse aí é o Vale de Sidim, é onde ficava Sodoma e Gomorra. Muito bem, revisão da lição. Ur dos Caldeus é a cidade do crescente fértil, onde teve início a história de Israel com a chamada de Abraão, certo? Terra dos amorreus é a mais antiga designação do território israelita. Errado. A mais antiga é terra de Canaã.
Após a tomada de Canaã sob o comando de Josué, os territórios cananeus passaram a ser designados por terra de Israel, certo? 5:29, o território israelense foi aumentando em torno de 400% em decorrência da Guerra dos Seus Dias, 67, certo? Sephelá, que em hebraico significa terras baixas ou mais baixo, é o nome da planície serviu de lar. Abraão, Isaac, onde tiveram ricas experiências, certo? Importantíssimo cenário da história do povo de Israel, o Vale da Bênção, o maior vale da Terra Santa, mais profundo, errado. Pode pôr errado, não é esse. No Vale de Siquém, cujo nome hebraico significa ombro, Jacó armou sua tenda de volta a Arã. Nessa fica o poço de Jacó, certo? Pode pôr 5:32, certo. Com isso, terminamos a lição 5. Agora, com 10, 15 minutos de intervalo, nós voltaremos para a lição 6. Aproveite para tomar um café e volte para a lição de número 6 do curso da ETAD.